Sueli, por gentileza, então, pode fazer a oração inicial. Ok. Vamos então fechar os nossos olhos, erguer e elevar os nossos pensamentos ao nosso Criador, ao nosso Mestre Jesus, agradecendo por mais uma oportunidade de estudo, de aprendizado e de união entre nós. E pedir que os amigos, espíritos do bem que nos acompanham e que nos ajudam nas nossas reuniões, estejam presentes e possam mais uma vez nos acompanhar, intuir e nos proteger. Que essa seja mais uma noite de bom aproveitamento. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Sueli. Pessoal, hoje, tá? Eu preparei esse estudo, como nós, a partir da semana que vem, vamos iniciar o estudo sobre os médiuns, né? Então, que é uma das principais matérias que o Allan Kardec aborda no livro dos médiuns. Como a gente, né, esse estudo ficou sob a direção do Zé Roberto, como ele não pôde vir hoje, tá? Vamos trabalhar algumas ideias fundamentais que têm a ver com os médios, ou seja, então a gente vai hoje começar a investigar sobre essa matéria. E para que a gente possa, tá, seguir, né, como eu elaborei aqui um roteiro de estudo, da qual vamos ter essas 6 perguntas aqui, vamos responder uma por uma. É lógico, né, que esse, como o nome diz, é um estudo apenas que é uma introdução, é uma consideração inicial, porque o estudo sobre os médios ele é extremamente denso, né, não parou só com Allan Kardec. Até hoje se publica, se faz estudos, se faz pesquisas somente sobre o médium, né, que seria, vamos colocar assim, a cereja do bolo de todo o estudo mediúnico, né? O estudo mediúnico é muito mais amplo. O médium é uma parcela, vamos colocar assim, é uma das principais parcelas desse estudo. Então, essas perguntas e esse roteiro aqui que eu fiz de perguntas, tá? Então, eu vou precisar que vocês participem, que vocês me ajudem, tá? A gente a responder essas perguntas, tá certo? Então, a primeira delas, né? O que é o médium? A palavra médium, a gente vai ver que o Allan Kardec não foi quem cunhou, nem os espíritos. Já era uma palavra utilizada, inclusive, por Mesmer, né, que é um dos seus grandes precursores. Ele apenas deu uma atribuição com o conceito espírita para essa palavra médium. Depois, né, como os médiuns, né, o estudo sobre os médiuns é uma disciplina dentro, né, dessa grande matéria chamada mediunidade, ela vai ter alguns princípios fundamentais, algumas regras fundamentais que vão regular todo esse estudo sobre os médiuns e sobre a prática mediúnica. A terceira, qual a importância, né, depois que eu sei o que é o médium, quais são os princípios, e agora como que eu vou preparar esse futuro médium, como que é essa formação? Depois, qual a importância do estudo como esse aqui, como esse nosso grupo de estudo aqui, voltados para o médium ou para aquele que queira praticar, principalmente para aquele que já está em exercício dessa faculdade, que é a mediunidade, ou para aquele que precisa se formar, ou seja, por que é importante que ele estude, não pare só naqueles estudos iniciais, mas sim que ele dê continuidade e continue assim para sempre, até o fim da sua atividade. E qual é o papel do médium na casa espírita, né? Então, o que é a casa espírita? Onde que o médium se insere e qual a importância da gente manter grupos mediúnicos, por exemplo? E ampliando um pouquinho mais, na sexta pergunta, como que os médiuns podem contribuir para o movimento espírita? Por que eu preciso ainda, né, manter, como a gente colocou aqui, os grupos mediúnicos, não só para a casa espírita, mas agora para todo o movimento espírita? Então, eu selecionei essas 6 perguntas
vamos tentar dar conta do nosso estudo de hoje, para que a gente já estar pensando sobre o assunto e na próxima semana, aí sim, iniciar, voltar, né, ao estudo dos nossos capítulos do livro dos métodos. Então, respondendo à primeira pergunta, né, por isso que você viu, dá para perceber ali que eu coloquei para a doutrina espírita, né, justamente como eu disse inicialmente, a palavra médium não é só empregada pela ciência espírita, pela doutrina espírita. O próprio Allan Kardec, antes de ser, né, o Allan Kardec que a gente conhece, antes de vir à luz o espiritismo, nós já tínhamos essa palavra médium usada, né, como a gente fala, os médios passistas, né, usada para aqueles médicos, né, que estudavam o mesmo, médicos e afins, né, que estudavam o mesmo e que já utilizava dessa palavra, né. Vocês estão lembrados quem é o mesmo? Quem não souber de nenhuma referência, tá? Só levantar a mão. Tá? Mas lembrando que o Mesmer é o pai do magnetismo, e o Allan Kardec ficou 30 anos estudando. Então, ou seja, aquele que aplicava o passe magnético, né, aquele que aplicava as técnicas científicas de Mesmer, ele era chamado de médium. Né? A diferença é que na teoria, grande diferença, né, que na teoria de Mesmer nós não temos ali a presença, né, ou seja, um estudo do elemento espiritual. Aqui, né, mas a palavra médium existe, médium, existe. Pode falar, Eros. Ana, eu sempre vejo falar que ele estudava esse assunto e tal, mas qual que era a formação exata do Kardec? Ele lecionava o quê? Entendi. O Allan Kardec, ele era um pedagogo. Porque, por exemplo, hoje, né? Hoje a gente pergunta para o nosso amigo, você é formado em quê? Né? Hoje, o nosso estudo, né? O nosso estudo, ele é muito dividido por áreas. Então, áreas exatas, áreas humanas, né? Na época do Allan Kardec, a pessoa que tinha uma cultura, que ia para estudo, eles tinham uma visão totalmente holística, que a gente fala, nós estamos aqui na Idade Moderna. Então, uma visão totalmente holística, daquilo diferente da nossa era contemporânea. Então, ele estudou um pouco de anatomia, apesar de não ser médico, ele não era um médico, tá? Mas ele, inclusive, escreveu um livro sobre a anatomia, a física, filosofia, astronomia, língua, né, a língua deles, que é o francês. Então, assim, ele lecionava uma quantidade de matéria incrível, né? O pouco tempo que ele infelizmente ficou aqui na Terra, como Allan Kardec, deu tempo, né? Isso nem estamos falando dos estudos espíritas, tá? Só da formação acadêmica dele. Então, é amplo, é um currículo muito grande. Mas como que ele se intitulava, o professor, né? Ele se titulava como pedagogo. Inclusive, escreveu muitos livros sobre pedagogia, né? Inclusive, textos científicos que versavam sobre o que eles, na época, estava começando ali a discussão do estudo, que a gente vai chamar de hoje, eles não falavam essa palavra, mas do estudo de incluir todo mundo, o estudo para todos, né? Ou seja, já estava sendo preparado ali, quando a gente estuda a educação espírita, já estava sendo preparado ali um terreno, né? Ou seja, aquele que esse conhecimento voltado para todos, não só para um grupo restrito lá na França, né? Então, o trabalho dele, então ele se envolvia política, né? Então, o trabalho dele, como a gente faz referência ao Allan Kardec, vamos chamar ele de pedagogo. Mas ele, dentro dessa pedagogia, ele estudou várias áreas do conhecimento. É um generalista. Isso, ele vai falar assim, que ele é holístico, né? É um conhecimento holístico. Ele dialogava com a filosofia, com a matemática, com as línguas, né? Era versado em várias línguas, ele falava várias línguas. Ou seja, né? Já era um espírito aqui encarnado de muito preparo, né? De muita capacidade intelectual. Né? Mas vamos colocar assim, a gente percebe pela história dele como ele se construiu, o professor Rivário, mais assim voltado para o estudo da educação, né? Que é o que os filmes mostram, né? Ele como o professor, né?
mas ele estudava, assim, né, o Lattes dele, o currículo dele é imenso, assim, se fosse nos dias de hoje, né? Hoje, infelizmente, mudou, né? A nossa metodologia de trabalho mudou, né? Hoje a gente vira mais especialista, né? Mesmo dentro da nossa própria área de formação. Mas lá não, parece que as pessoas tinham uma capacidade, né? Tinha que dialogar de uma forma maior. E Beleza, obrigado. uma das áreas, imagina, e uma das áreas de conhecimento de Kardec, que ele mesmo, né, na próprias obras póstumas, vamos encontrar textos do próprio diário dele, onde ele fala, onde ele fala que ele gostava de pesquisar, né? Então ele era um curioso. Uma das grandes áreas do conhecimento, que tinha muita controvérsia, aliás, uma das grandes áreas médicas que estavam ali nascendo com o Mesmer, ele foi atrás. Apesar de não ter feito medicina, apesar de não era a sua área de trabalho, mas dominava algumas questões na área, e ele foi estudar o Mesmer, e isso contribuiu, trouxe para agora, sim, o Allan Kardec um terreno fértil para poder estudar sobre os fluidos, inclusive sobre o médium e a mediunidade. Então, não é à toa que ele pega essa palavra médium, lógico que ele não vai empregar do mesmo sentido do Mesmer, mas ele pega emprestado essa palavra e vai trazer para nós várias definições que a gente colocou aqui em tópicos só de forma metodológica para a gente entender, né? Mas ele vai trabalhando, vai ampliando a definição e o conceito de médium. Então, a gente pode ter, por exemplo, uma definição essencial, como eu coloquei aqui, né? Então, médium é todo aquele indivíduo, né? Isso de forma bem geral, é todo aquele indivíduo encarnado, ou seja, um ser humano, que possui, já traz em seu perispírito as capacidades da faculdade mediúnica que ele vai exercer quando estiver encarnado. Então, é uma capacidade fluídica, ou seja, advém da formatação do seu perispírito, e que com o corpo físico, né, por isso que a gente estuda bastante o perispírito para poder entender agora esse conceito, que o perispírito, agora que o corpo físico, perdão, vai poder manifestar esse código genético fluídico aqui. Né? Então, por exemplo, o Chico Xavier, né, que eu trouxe aqui na nossa imagem, o Chico Xavier já trazia né, não só na sua moral, mas essa capacidade em seu espírito que estava expresso nos seus dois corpos, o perispírito e o corpo material. Por isso que ele pôde já expressar todas as faculdades mediúnicas das quais nós já conhecemos. Então, vamos colocar assim, é um ser humano, né? É um espírito que reencarna, né, já com essa potencialidade fluídica. E por que eu estou falando bastante essa palavra fluídica, tá? Porque apesar, né, das qualidades morais do seu exercício, ou seja, como eu vou empregar a minha mediunidade, aí sim eu vou ter um estudo moral sobre isso, mas a questão apenas de ter a capacidade, nada a ver com a moral. Então eu posso ter um espírito encarnado aqui, uma alma aqui encarnada, totalmente, vamos colocar assim, ainda muito presa ao erro moral, ou seja, que falta ainda muita evolução moral para esse irmão, mas que seja capacitado, dotado de uma capacidade mediúnica incrível, tá? Então, apesar de uma dar qualidade para outra, o fato, não são apenas espíritos bons encarnados que são médiuns, tá? Ou seja, todos nós temos essa capacidade, uns mais e outros menos. O médium, né, também ele pode ser definido como um intermediário. Ele que vai intermediar todo esse intercâmbio entre os dois planos, o plano espiritual e o plano material, tanto para poder transmitir as mensagens, né, ou seja, fazer as comunicações mediúnicas, né, foram as matérias que estudamos agora no final, como também poder intermediar, possibilitar os fenômenos físicos, ou seja, o que são as manifestações mediúnicas. Né? Lembra sobre a diferença entre aquilo que é manifestação e aquilo que a gente vai entender por comunicação mediúnica. Então, vamos colocar assim, para as duas instâncias, é preciso que eu tenha um médium.
ou ele vai apenas doar a capacidade fluídica dele, que é o seu magnetismo, para que aquele efeito físico aconteça, ou ele vai ser apenas um instrumento mesmo, ele vai ceder não só as suas capacidades do perispírito, ele vai, inclusive, né, ceder o seu corpo. Né, aqui no caso, Chico Xavier não está escrevendo, não estamos vendo a imagem do Chico Xavier escrevendo, ou seja, ele vai se doar por completo, servindo aqui como aquele intermediário que vai vir para poder unir esses dois mundos e assim poder possibilitar, né, a comunicação. Ou como dizia o Chico, fazer o telefone, não é mesmo? A faculdade mediúnica, né, o médium, ele se apresenta de várias formas, então vamos ter uma diversidade incrível de faculdades mediúnicas. É lógico que o Allan Kardec não esgotou todas as formas e nem todos os tipos de mediunidade, até porque isso é impossível, né? Isso somente é um estudo contínuo sobre essa disciplina que a gente vai poder ampliar esse rol aqui de possibilidades de faculdades mediúnicas. Então, mas ele nos trouxe, né, ele ficou com a missão, o Kardec ficou com a missão de trazer a nós, né, as principais, ou vamos colocar assim, aquelas que mais vão poder criar um espaço melhor de comunicação e mais objetivo com os dois planos, o espiritual e o material. Aqui, né, os exemplos que eu coloquei aqui, a escrita mediúnica, a psicografia, a psicofonia, né, a dupla vista, né, que são os videntes. Cada uma dessas aqui, né, essas principais aqui, a gente colocou que vamos chamar de manifestações inteligentes, né? Lembra que a gente estudou já a diferença de manifestações e comunicações, as manifestações físicas e as comunicações ou as manifestações inteligentes, tá? Então a mediunidade e os médiuns circulam nesse grande leque de possibilidades. Depois, tá? Vamos ver que a faculdade mediúnica, ela é inerente a todo ser humano. Tá? Ou seja, todos nós somos médiuns, né? O Allan Kardec ele vai começar com essa primeira definição. Ou seja, todos nós somos médiuns, ou seja, já trazemos essa capacidade de poder se comunicar com o mundo espiritual. Nem que isso aconteça apenas uma vez. Ou que a gente nem perceba. Às vezes o grau é tão pequeno que a gente não consegue se comunicar. Então, fora que a variedade mediúnica, né, como a gente colocou ali no item 3, são muitas. Então, tem médios que se comunicam através dos sonhos, médios que se comunicam através do uso da sua intuição. Né? Então, não é só a psicografia ou a psicofonia, essas faculdades que ficam mais, né? Quando a gente fala, são as primeiras imagens que vêm na nossa mente. Então, há uma vasta variedade, e isso, inclusive, ela vai possibilitar que todos nós possamos, nem que seja num grau rudimentar, menor, poder exercer essa faculdade, essa potencialidade que a gente traz, que a gente vai chamar de mediunidade. Então, todos nós, em um sentido largo da palavra, né, inerente, né, da palavra mediunidade, todos nós podemos ser considerados médiuns, tá? Nem que seja em um grau totalmente, como a gente falou, rudimentar, né, pequenininho. É lógico que vão ter aqueles que serão mais ostensivos. Pessoal, aqui sobre as definições de médiuns, alguma dúvida? É lógico que a gente vai trabalhar, né? O Zé Roberto vai voltar a essa questão de uma forma muito mais larga, né, e detalhada, trazendo aí sim o que o Allan Kardec escreveu. Mas, de tudo isso aqui que nós estamos conversando agora, alguma questão? Ou podemos passar? Comentários? Qualquer coisa, pessoal, só levantar ali a mãozinha do Meet, tá? Agora, quais são os principais, né, fundamentos, nortes, né, que vão regular a prática mediúnica, né? Então, nós agora já sabemos o que é o médium e como que ele, né, e que ele pode ser dotado de uma ou de várias faculdades mediúnicas.
Agora, o que vai regulamentar? Quais são os princípios que a gente pode juntar aqui no texto, que o Allan Kardec nos traz? É lógico que ele não vai trazer um capítulo sobre isso, mas um estudo amplo. O que a gente pôde anotar sobre este tema? A primeira coisa, né? Quando eu vou exercer a faculdade mediúnica dentro do centro espírita, tá? Eu preciso ficar atenta ao princípio da codificação espírita, ou seja, toda a minha atividade, ela não pode fugir daquilo que o Allan Kardec nos colocou como regra. E onde que eu encontro essas regras? Onde que eu encontro esses nortes de trabalho? Principalmente nas obras básicas, em especial o livro dos Espíritos e o livro dos Médiuns. Né? Isso é básico do básico, né? Lógico que nós, enquanto independentes, sermos médios ou não, mas nós, adeptos ao Espiritismo, precisamos ler o máximo que a gente puder e conseguir. Mas aquele que se dedica à prática mediúnica, também ele precisa ficar atento a essas obras principais, justamente para que eu possa, primeiro, entender quem eu sou, ou seja, se eu sou uma médium, mas quais são as faculdades mediúnicas que eu tenho em exercício, que eu trouxe em capacidade. O estudo também ele vai me ajudar a observar esse fenômeno mediúnico, a conseguir entender, né? Porque eu preciso entender primeiro para poder depois orientar e trabalhar com isso. Então, quem vai trazer isso tudo para nós são as obras básicas em especial. Então, eu preciso exercer a minha faculdade mediúnica, caso eu queira ficar na casa espírita, eu preciso estar, obviamente, ligado a este princípio. Outro princípio, né, que eu preciso ver, né, que isso casa com uma das definições que nós vimos, que todos nós, seres humanos, somos dotados de algum tipo e de algum grau de faculdade mediúnica, né, e cada indivíduo não vai, aliás, cada indivíduo vai exercer e manifestar essa faculdade mediúnica de forma diferente. Né? E eu preciso entender isso, né? Seja eu médium, seja eu o dirigente do grupo mediúnico, seja eu o dialogador mediúnico, qualquer membro que esteja ligado àquela faculdade. Né? Isso desde o presidente da casa ao médium ali em exercício. Então, ou seja, engloba todo mundo que envolve e que está ali inserido na casa espírita. Então, eu preciso entender e respeitar a diversidade de todo mundo. Mas aqui a gente precisa fazer uma ressalva, tá? Lembra que a gente tem o primeiro princípio, eu preciso estar inserida dentro das obras básicas. O Allan Kardec já vai trazer para nós uma formatação ideal de trabalho. Então, exercer a minha faculdade mediúnica não quer dizer que eu possa fazer de qualquer jeito, que eu possa fazer da forma que eu quiser. Não, eu preciso respeitar aquele primeiro princípio. Esse segundo princípio aqui, pessoal, isso quer dizer o seguinte, que eu preciso entender, né, e através do estudo, que há várias faculdades, nem todo mundo vão ser médios de psicofonia, nem todos serão videntes, nem todos vão querer trabalhar com médios passistas. Enfim, eu preciso entender né, como a gente falou, esse amplo leque aqui de faculdades mediúnicas. E, lógico, eu preciso entender para depois poder administrar esses trabalhadores, né? Compor os grupos mediúnicos com aqueles trabalhadores que, logicamente, serão escolhidos pelo centro, né? Ali no centro tem um departamento específico que faz essa seleção, né? Mas levando em conta, né, que nem todos, e mesmo dotados, né, de uma mesma faculdade, aqui na sala, por exemplo, eu tenho um grupo que todos são médios de efeito físico, por exemplo. Nem todos serão no mesmo grau e nem todos eles vão exercer a sua faculdade mediúnica da mesma maneira. Não é à toa que uns têm mais, né, destaque, no sentido de eles conseguem produzir mais fenômenos, por exemplo, e outros não conseguem. Tá certo? Então, assim, isso precisa ser acolhido e respeitado pela casa espírita. E lembra que a gente falou aqui, isso não quer dizer, isso não pode me dar margem, segundo o princípio, que eu tenha que fazer, que eu possa fazer da forma como eu quiser?
né? Ou seja, eu vou exercer a minha faculdade como eu quiser, e problema daquele que trabalhar comigo, né? Ele vai ter que me aceitar como eu sou e pronto. Não é bem assim. Até porque nós temos que cumprir esse terceiro princípio aqui que vai falar da educação mediúnica. O médium, ele precisa, né, com o estudo, com o tempo, com o próprio exercício da sua faculdade mediúnica, inserido, obviamente, em normas da casa espírita, né, ampliando o seu tempo de estudo, ele vai conseguindo, né, ele vai conseguindo obter isso que a gente vai chamar de educação mediúnica. Né? Ele vai conseguir afinar, ele passa por cursos, ele refaz muitos cursos, né? Quantos médios iniciantes, por exemplo, passam pelo curso de formação ali, teórico e depois prático, e já estão preparados. Eles já trazem essa, vamos colocar assim, eles conseguiram entender e compreender melhor o que vem a ser essa educação mediúnica. E aqueles, lembra que eu falei, todo mundo é diferente e precisa ser respeitado pelo princípio 2, e tem aqueles que não vão conseguir no mesmo tempo. Eles vão precisar, muitas vezes, refazer o curso justamente para poder alinhar essa faculdade mediúnica. E é lógico que o estudo constante, né, e a prática do bem, ou seja, qual vai ser a minha intenção, como que eu vou exercer essa faculdade mediúnica, ou se eu vou exercer outros trabalhos que o Espiritismo nos coloca, né, nos coloca como nossa obrigação moral, né, a caridade, se eu também estou trabalhando, além de querer ser a melhor médium possível, mas eu também estou trabalhando o meu espírito, a minha reforma moral, tudo isso conta, né? Então, por isso que a educação moral ela é muito ampla, né? E justamente, aliás, a palavra melhor não é nem ampla, ela é complexa, porque ela insere ali vários fatores para que a gente possa alcançar a faculdade, a educação mediúnica. Não é só em 2 anos de curso. Há 1 ano de curso teórico e depois o outro ano de curso prático, né? Mesmo aquele que já traz ali no seu sentido empírico a mediunidade mais formada, né? Mas nem sempre isso quer dizer que é um espírito, é um irmão ali que está preparado de forma moral, está disposto a cumprir os outros parâmetros que a educação mediúnica nos coloca ali como uma obrigação, um dever mesmo a ser cumprido. Pessoal, alguma pergunta, alguma questão sobre os princípios? E o princípio da prática segura, tá? Isso Allan Kardec nos coloca, vamos colocar assim, como um dos principais itens, né, que a gente não pode deixar de lado. A prática mediúnica, primeiro, ela precisa, né, ser feita em um local específico, em um local já próprio para que eu possa exercer essa faculdade mediúnica, dentro de um grupo, tem todo um controle, né? E eu tenho que, independente do grupo, que muitas vezes já está pronto e eu só vou lá para me inserir, eu preciso também exercer tudo isso de uma forma responsável. Né? Eu tenho que saber exatamente qual é a minha intenção de estar inserida naquele grupo mediúnico, por exemplo. A minha intenção é de servir ao próximo, né? Aqui eu estou falando o próximo, nem que seja, né? Se eu sou um médium, vou trabalhar com o espírito, nem que esse meu próximo se encontre desencarnado, né? Ou não. Então, assim, qual é a minha intenção de estar ali inserido? Como que eu vou exercer essa faculdade? Será que eu vou cobrar pelo exercício? Será que eu vou aliar essa faculdade mediúnica, esse meu exercício mediúnico, com o sentido da caridade, que é o que está no nosso evangelho, que é o que manda ali um dos grandes princípios espíritas? Né? Então, ou seja, como que todos aqueles envolvidos nessa prática mediúnica vão agir, né? E eu preciso, lógico, ter uma ética, né, um ethos para poder seguir, independente, aqui nós estamos falando do médium, mas isso qualquer trabalhador da casa espírita, né? Do maior ao menor, do menor ao maior trabalho. Tá? Então, assim, todos nós precisamos, né? Estamos ali em um ambiente seguro, mas também depende de mim, né? Eu preciso também fazer a minha parte e colaborar para que esse ambiente continue, né, seguro,
não só para mim, mas para todos os outros envolvidos. E para isso eu preciso, né, levar em conta muitos elementos práticos que eu preciso dar conta, tanto para mim quanto para o meu próximo. Então, quando a gente, né, compreende, né, e começa a estudar e começa a entender, né, que não é só nascer médium com essa capacidade do perispírito, essa capacidade fluídica, não basta só isso, né? Para ser médium, tudo bem, mas para poder exercer essa faculdade mediúnica, eu preciso estar atenta aqui a muitos princípios que vão abraçar e vão assegurar para que eu tenha um exercício de qualidade, não só para mim, que eu não posso pensar só em mim, mas também para todo o meu grupo, também para todo o centro espírita e por que não para todo o movimento espírita, né? Porque cada um de nós somos uma pontinha dele. Então, quanto mais eu estiver fazendo o meu trabalho de uma forma mais tranquila e segura, né? Lógico que todos nós temos a ganhar com tudo isso. Então, para que eu possa exercer, né, da melhor maneira possível a minha prática mediúnica, eu preciso estar atenta e alinhar tudo isso a esses princípios essenciais. Pessoal, alguma questão? Vocês estão muito quietinhos hoje. Algum comentário? Nenhum? Então vamos seguir, então. Então, além daqueles grandes princípios, né, que nós vimos, coloquei alguns outros aqui que a gente pode colocar, lógico que não é questão de menor importância, mas podemos inserir aqui junto àqueles principais princípios, tá? Então, o princípio do crescimento espiritual. Quando, né, a gente falou da nossa da formatação espiritual do nosso perispírito, mas o compromisso mediúnico vai muito além disso, né? Por que que uns nascem por que que uns nascem médios ostensivos? Porque qual é o motivo deles renascerem com essa faculdade de forma bem expressa? Tá? A mediunidade, pessoal, ela né, através dos estudos espíritas, a gente pode ver isso, perceber isso, ela tem um compromisso reencarnatório muito grande. Então, ela é um exercício, ela é um grande degrau, vamos colocar assim, melhor dizendo, ela é um grande instrumento que Deus nos permite para que a gente possa alcançar e galgar, sim, degrau no nosso crescimento espiritual. Tá? Então, e lógico, né, a forma como eu vou encarar, a forma como eu vou exercer até o final, né, até o final dessa minha última existência, como eu vou encarar essa faculdade mediúnica vai depender, logicamente, de mim. Né? Quando eu chegar lá, né, eu vou ter que dar conta. Lembra que falamos sobre a queda do Otávio, né, que está no filme, né, foi o que aconteceu com ele. Ele veio para poder, né, com esse arcabouço de faculdades mediúnicas e não conseguiu dar conta, por isso a queda do Otávio. Ou seja, tudo isso era um instrumento né, que Deus nos coloca justamente para que a gente possa alcançar o nosso crescimento moral, em primeiro lugar, né, e também todas as outras capacidades, tá certo? E lógico, né, que eu tenho que a faculdade mediúnica não vem só para poder fazer com que eu cresça moralmente, mas ela é um grande instrumento também de serviço, de caridade para o meu próximo. Então, eu também auxilio o meu próximo quando eu estou exercendo a minha faculdade mediúnica. Então, temos aqui um grande princípio, né? O princípio agora da imparcialidade. Eu não posso, né, enquanto médium, né, eu não posso tomar partido ou criar milindres, por exemplo, diante do meu exercício, né, mediúnico. Então, não é porque eu recebi, não é porque aquela mensagem veio através do meu exercício mediúnico que ela não vai passar
né? Que ela não vai passar por análise, e isso não tenha, eu não posso ficar com melindres diante disso, e também não tomar defesa, né? Nem para o sim e nem para o não. O médio, né? Quando ele precisa ele ser imparcial nesse sentido também, né? Então ele tem que ter um controle, né, emocional e espiritual para que isso não afete, né, o seu íntimo. E outras questões também. Quando ele está exercendo ali, por exemplo, ele está recebendo uma carta mediúnica, ele não pode colocar, né, as palavras dele, as opiniões dele, acrescentar, a não ser que isso seja permitido pelo espírito comunicante. Fora isso, ele vai apenas ser o comunicador daquela ideia, tá certo? Então, ele não pode inserir essas opiniões de forma geral, tá, pessoal? Eu não estou falando aqui do animismo, que é um outro estudo, que é um estudo até um pouco mais avançado, tá? O animismo é a expressão que o médium coloca naquela mensagem, tá? Ou seja, aqui é outra questão, tá? Aqui é quando o médium, né, ele de forma muito clara e consciente, ele acrescenta as informações pessoais nele, tá? Se isso acontecer, é falta de educação mediúnica no mínimo, tá bom? Ele não pode alterar a mensagem. É a mesma coisa, se você conta uma coisa para mim e pede para que eu repassar ao outro, eu não posso acrescentar nenhuma informação. Eu preciso passar ao máximo, né, ser fiel ao máximo do texto que você me passou. Agora, é lógico que ao contar para o outro, eu vou contar do meu jeito. Eu não posso alterar a mensagem, o conteúdo. Ao contar do meu jeito, pode ser que eu insira ali alguma palavra, a forma como eu coloquei seja diferente da forma que você passou para mim. Então, essa expressão da minha alma ao contar para o outro, isso sim se aproxima mais do que a gente vai chamar de animismo, tá bom? Mas não é o que nós estamos comentando aqui. Nós estamos comentando aqui que eu não posso, de forma clara e consciente, acrescentar, né? Ah, você me contou uma coisa, então eu vou passar para o outro, eu vou mudar porque eu não concordo com o que você me passou. Então eu vou mudar o conteúdo, vou colocar as minhas impressões pessoais ali, a minha opinião, então eu vou mudar. Então, não posso, tá bom? Eu não posso ter essa postura, por isso que nós vamos inserir aqui o princípio da imparcialidade. E o princípio da caridade, né, como nós já falamos, ou seja, eu preciso exercer a faculdade mediúnica de acordo com todos os princípios mais gerais que o Espiritismo nos coloca, e um deles é a caridade. Então, o meu exercício, né, ou seja, a minha faculdade, ela tem que ser um instrumento para que eu possa também exercer um outro canal, é uma outra possibilidade que Deus me dá, para que eu possa exercer a caridade, que, vamos colocar assim, é o grande mandamento, é o grande princípio aqui que eu preciso seguir, tá certo? Então, eu não posso fugir disso, eu não posso fugir dos parâmetros de Cristo, se eu quero, obviamente, voltando, né, exercer a faculdade mediúnica dentro da casa espírita. Pessoal, alguma questão? Então, né, como a gente tem falado, né, tudo isso, pessoal, né, e é lógico que isso a gente vai estudar ao longo de todos os capítulos, aí de forma, lógico, muito mais detalhada, aqui ele está fazendo só recolocando algumas ideias que têm a ver com o médium e a mediunidade. Agora, qual a importância do preparo deste médium e como essa formação se constrói? Né? Porque eu posso nascer médium, até com algumas faculdades ou alguns detalhes de forma muito ostensiva, mas para que eu possa exercer ela de uma maneira segura, imparcial, voltado à caridade, ou seja, com todos os outros princípios que a gente colocou, eu preciso de uma formação. Né? E para que eu possa obter essa formação, eu preciso, e logo, né, sempre em busca dessa grande educação mediúnica, eu preciso primeiro de um estudo teórico e de um estudo prático. O estudo teórico é aquele que a gente faz desde quando a gente se matricula no curso EJA, tá certo? E segue, né, com todos esses cursos iniciais e depois vai para os cursos avançados e assim por diante. Então, tudo isso,
né, alguns até específicos à prática mediúnica. Então, esse estudo teórico vão me dar as bases, vão me dar os princípios, como nós estamos ensinando aqui, vão me dar todo, vou colocar assim, o alimento que eu preciso obter antes, consumi-lo, para que eu possa exercer essa prática. Até mesmo, né, se eu for uma média ostensiva. Quantos médios ostensivos aparecem na casa espírita, mas que eles não têm base teórica, eles não têm estudo nenhum sobre o espiritismo. Mas eles querem ser colocados, né, lá logo em grupo mediúnico, querem ser inseridos, eles querem ir para estudos mais avançados, mas eles não entendem, né? Lógico que cabe a nós, da casa espírita, instruir, isso é um dos nossos objetivos lá na casa espírita, e explicar, olha, é preciso primeiro que eu tenha essa base teórica, essa educação teórica, para depois eu poder exercer essa faculdade mediúnica, que muitas vezes já pode se encontrar de forma ostensiva em muitos, mas não está sendo exercida de acordo com os parâmetros que a casa espírita precisa. Então, para que eu possa formar, né, e formatar, vou colocar assim, esse médio para poder trabalhar no centro espírita, ele precisa passar por todos esses estudos, tá bom? E isso não foi uma invenção da FEB, nem da FEP, não é nossa invenção aqui, isso aqui são princípios basilares que o próprio Allan Kardec já coloca para nós como mandamentos, como ordens, né, a ser seguidas, a ser seguidas. Pessoal, alguma questão? Nada? Tá fácil até aqui? Então vamos continuando. Outra questão que eu preciso, outro tópico, né, que eu preciso passar quando eu estou formando esse médium. Eu preciso passar para ele a importância e dar os caminhos para que ele possa se desenvolver pessoalmente e moralmente, ou seja, eu preciso desenvolver todas as potencialidades daquele futuro médium que vai trabalhar na casa espírita. E não é só ensinar para ele o que é o médium, fazer, né, ou seja, aplicar os exercícios práticos, por exemplo, eu preciso passar para ele toda essa capacidade. Eu preciso mostrar para ele a importância da faculdade mediúnica, a importância por que ele nasceu médium, ou porque ele está sendo preparado para exercer tal tarefa e atividade, e, logicamente, eu vou aliar isso, né? Eu vou passar para este aluno, ou para esse médico que está sendo formado, a importância do estudo, vou passar para ele a importância do evangelho, da prática da caridade, explicar para ele como que a casa espírita funciona, a importância de ser disciplinado, do autoconhecimento, do estudo contínuo, ou seja, para que ele possa ter todos os elementos suficientes para que ele possa se desenvolver, né? E depois, muitas vezes, até caminhar, né? Até que ele possa caminhar até de forma mais segura e sozinho, ou de forma mais autônoma, né? Sozinho a gente não pode exercer a faculdade mediúnica, nós nunca estamos sós, mas que ele possa desenvolver de forma mais autônoma, né? Mas para que ele chegue nesse patamar né, de evolução pessoal, moral e prático, ele precisa antes ser inseridos em cursos, em treinamentos, para que ele possa exercer a atividade mediúnica de uma forma mais eficaz, segura e dentro de todos os parâmetros espíritas. Tivemos pergunta no chat, Gustavo? Acho que apareceu ali, mas eu não consegui ler. Você consegue ver para nós? Está sem áudio. Deixa eu vou tentar aqui abrir a questão. Vamos ver. Vamos ver aqui. Ana, sabe me dizer se somente na casa espírita a mediunidade é trabalhada da forma de caridade? Olha, eu não posso falar em nome de outras casas, assim, né? De outras, vamos colocar assim, de outros grupos de irmãos.
dentro do espiritismo é trabalhado da forma, tem que ser trabalhado dessa forma, o mais fiel possível, né? E tudo isso aqui está inserido naquela grande palavrinha que a gente vai chamar de pureza doutrinária, né? Então eu preciso me adequar diante disso. E também isso vai muito da moral de cada um, né? Tem pessoas tem médios que se dizem espíritas, mas que cobram por suas mensagens, né? Isso muda até isso muda também, muda até a concepção do país também. Tem alguns países onde o espiritismo é estudado e praticado, e mesmo assim eles cobram também pelo seu trabalho mediúnico. Vira quase que uma atividade, né, que possa ser cobrada, né? Então, vai sempre de acordo assim com onde está ali inserido, né? Mas a gente não pode assim falar em nome de todos, né? Aqui é como, né? Estamos interpretando assim como é o ideal da casa espírita. Pode falar, Graça. Você levantou a mão, Graça? Acho que você tá sem áudio também? Tá me ouvindo aí, Ana? Tô te ouvindo. Então deve ser no delas mesmo. Deve ser no dela, né? Isso. Não, Ana, eu bati sem querer na mãozinha. Imagino. Sem querer? Desculpa. Não, imagino. E aí custei para achar o microfone, desculpa. Imagino. Outra questão extremamente importante, tanto para a formação, né, e tanto para aquele médium que já está mais autônomo, né, que já está mais desenvolvido, eu preciso, né, acrescentar um estudo aprofundado e constante. Né? Então, assim, não é porque pode ser o Divaldo Pereira Franco, pode ser o Chico Xavier, que sempre eles, né, sempre estudaram constantemente, pode ser o melhor médico possível, né, que inclusive exerça várias faculdades mediúnicas de uma forma totalmente exemplar no sentido empírico, no sentido do fenômeno ali que foi realizado. Mas ele precisa, né, para que ele possa cumprir, né, para que ele possa dar conta de tudo isso que nós estamos estudando aqui, somente não, o estudo aprofundado garante muita coisa, tá? Isso e ao longo de todo o tempo, tá? Então ele não vai só fazer aqueles 2 ou aqueles 3 primeiros anos de estudo mediúnico. Ele vai, mesmo já em exercício, não importa se ele está trabalhando como médio, se agora ele trocou a função, ele está trabalhando como um divulgador mediúnico, ou se ele está agora, né, ele suspendeu não sua mediunidade, mas o exercício da sua mediunidade ali naquele grupo, para que ele possa ser o dirigente do grupo, enfim, não importa. Ele tem que estar, isso não só o médium, né? Aplica a todos os espíritas. Todos nós temos que ter esse compromisso aprofundado e constante da doutrina espírita, pelo médium, em especial aos estudos mediúnicos. Então, eu preciso passar essa importância para este aluno, para esse médium iniciante, que isso seja de forma constante. Pode falar, Erson. Ana, já não existe um conteúdo que está pronto, que já está completo a respeito do assunto, ou estou enganado? Se já existe, já não está estudado, tem que estudar mais? O que O já livro foi dos estudado? médios. O livro dos médios já né? Isso eu nem estou falando de apostilas. O livro já está pronto para nós, a gente tem que compreender, né? Mas eu preciso ter esse compromisso contínuo. Porque, assim, a nova assimilação do conteúdo, ela não vem de forma completa, de forma imediata. Então, por exemplo, se eu leio o livro dos médios para o nosso estudo aqui de segunda-feira, então eu vou assimilar este conteúdo de um jeito. Se eu for ler daqui
há 2 anos, há 3 anos, eu vou assimilar de uma outra maneira. Com certeza eu vou acrescentar, né? Por exemplo, eu gosto de fichar os livros. Com certeza eu vou acrescentar mais fichas. Nossa, isso eu não vi. Nossa, aquela nota de rodapé eu não vi. Ou eu vou pegar um livro de uma outra edição, por exemplo, vai ter alguma coisa diferente. Então, assim, isso só do livro dos médios, né? Nem estou falando das outras obras subsidiárias. Oi? Seria, então, ir afinando o estudo. Exatamente. Mais minucioso em cima daquilo que você já tem. Exatamente. Falamos agora sobre a palavra animismo. Tem vasto coisa sobre animismo, inclusive muito mais quando Kardec escreveu. Né? Que de outros autores que vieram com esse compromisso aí reencarnatório de poder acrescentar o nosso estudo. Então, assim, se eu estudar só animismo, eu posso passar 2 anos estudando só isso. Posso estudar sobre a influência moral no exercício, na prática mediúnica. Então, assim, são vários temas que estão ali circulando, né, que eu tenho que dar aprofundamento. Então, por exemplo, no ED tem o ED 1, ED 2, no Mediúnico 1, que são os estudos depois do ED, tá? Seria o 3º ano ali de estudo. Tem uma aula só sobre o que é animismo. É um estudo apostilado, então ela não tem o compromisso de ser o quê? De ser aprofundado. Tem uma aula lá sobre animismo com 2 ou 3 páginas. Temos aqui instrutores do grupo mediúnico que não me deixam mentir. Tem uma ou 2 ou 3 páginas. É muito pouco. Então, assim, é muito pouco tempo também para aquele instrutor que está ali na sala de aula. Você vê, nossas aulas passam rápido lá no ED. 2 horas não dá para a gente passar tudo. Então, a gente tem que passar as informações principais e falar, olha, estuda em casa. Porque em casa eu posso ter 15 minutos, 2 horas, 3 horas de estudo para aquilo que eu estou necessitando compreender com mais urgência na hora. Entende? É diferente, né? Então eu preciso ter isso e todo este estudo, ou seja, que vai educar o meu espírito, né? Vai me ajudar e vai ajudar aqueles que estão à minha volta, porque o estudo, a educação tem que ser compartilhada, que é um dos princípios que desde o professor Rivaldi já trazia isso, quando eu falei que ele era pedagogo, e coloca isso no espiritismo. Ou seja, se eu estudar, você está me ajudando e eu estou te ajudando. Então, se a gente assumir esse compromisso de uma forma ampla, vai ser o melhor possível, né? Todos nós precisamos ter isso, né? Cabe muitas vezes ao dirigente de grupo, ao presidente da casa, muitas vezes que a gente não pode obrigar, né, a pessoa a sair de casa ou a estudar, mas eu posso escolher aqueles que estão mais comprometidos, né? O melhor médio não é só aquele que produz os melhores fenômenos, é aquele que está comprometido com todo esse arco aqui de compromissos, né? Então, assim, cabe o centro espírita estimular estudos, como a gente tem aqui no nosso grupo de estudo. A casa precisa funcionar, né? Ou seja, vamos colocar assim, o coração que o espiritismo nos coloca é o estudo. Sem um estudo, né? Como eu gosto de brincar, né? Com aquela, né? Com a frase de Kardec dos espíritos, afora da caridade não há salvação, fora do estudo também não há. Né? Porque como que eu vou conseguir o meu progresso, inclusive entender o sentido da caridade, se eu não estudo? Ou como que eu vou ser o melhor médium se eu não estudo? Né? Então, por isso que a gente coloca isso aqui como um dos grandes princípios. Um estudo contínuo. O instrutor ali do EJA, o instrutor dos cursos mediúnicos, eles estão ali para me passar as bases e para me ensinar como eu continuo esse estudo mais de forma autônoma. Mas ele não tem, infelizmente, nós não temos tempo para passar tudo de forma muito minuciosa. Cabe a nós, muitas vezes, correr atrás, né, do conhecimento. Beleza, obrigado. Imagina. Outra questão, né, o médio, né, ou seja, o médio que está sendo formado, tanto o médio que está sendo formado, quanto aquele que já está mais gabaritado, vou colocar assim, ele precisa passar por essa autoavaliação e sempre sendo acompanhado. Tá? Não é à toa que nos grupos mediúnicos já existe essa autoavaliação do trabalho que ali foi produzido, que ali foi realizado. Ele precisa,
tá? Muitas vezes não só receber a orientação do meu dirigente, que está ali encarnado no meu grupo, tem horas, né? Tem alguns grupos têm isso como prática, tem algumas horas que eu vou receber um feedback, eu vou receber uma orientação da equipe espiritual que cuida daquele grupo, às vezes é um puxão de orelha, às vezes é um elogio, um incentivo, ou as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, assim, e isso é constante também. Isso é constante também, né? Não, como toda atividade, eu preciso de uma avaliação, né? Igual eu fosse numa escola. Se eu estou ou numa disciplina, se eu estou ministrando uma disciplina, algum método avaliativo eu preciso inserir ali. Porque senão, como que eu vou perceber se o meu grupo está andando, se o meu aluno foi aprovado ou não, entendeu? Então, eu preciso ver quais estão sendo as capacidades desse meu grupo de trabalho. Na casa espírita, na nossa casa espírita, no nosso lar, por exemplo, tem grupos, tá, mediúnicos, que às vezes pega um instrutor, pega um dirigente um pouco mais rígido e mais comprometido, vamos colocar assim, né? Vamos trocar a palavra rígido por aqueles que são mais comprometidos e que entendeu toda essa importância. Eles falam assim para os médios, olha, vai ter um curso de formação que o departamento está produzindo, eu quero todos ali inseridos, eu quero todos inscritos, vamos estudar. Né? E depois vamos avaliar tudo isso, né? Porque ele precisa que os seus médios se qualifiquem, porque ele sabe que isso vai, né? Todo o grupo tende a ganhar de uma forma conjunta. E assim, os trabalhos, logicamente, inclusive a orientação espiritual e o amparo espiritual será cada vez maior, né? Então, isso vai sempre depender não só do médium em si, mas do grupo que ele está inserido. Então, e isso é dado, né, passado, como eu falei, tanto de forma teórica quanto de forma prática, desde o início da formação do médium, ou seja, desde os seus estudos iniciais. Alguma questão, pessoal? Aqui, né? Já falamos quase que. Pode falar, Graça. Então, agora é para falar mesmo. Ô, Por Ana, favor. não, eu fico pensando assim, estudar, né, esse estudo, a necessidade é tão grande, não só para a gente assim, avançar em conhecimento, como para a gente rever as coisas que a gente já estudou, porque a gente amadurece, né, e acaba que absorve, às vezes, um conhecimento que a gente já teve contato com ele antes, de uma maneira melhor, mais na frente. E outra coisa, a gente esquece, Ana, a gente precisa estar sempre revendo, porque nós somos falhos. Então, por exemplo, a gente está aí trabalhando para ser mais paciente. Eu vivo trabalhando, está difícil, mas eu vivo trabalhando a minha paciência. E eu vejo assim como às vezes eu consigo, às vezes eu não consigo. Então, eu acho que o estudo também vai nos mostrando. Volta e meia você vê, ouve uma palestra, lê um livro, assiste um curso e que você vai, vamos dizer assim, sedimentando esse tipo de prática e de conhecimento dentro da gente. Nossa Senhora, eu acho de uma importância muito grande. E aí, às vezes, a gente não faz tudo que poderia fazer ou que deveria, né? Só mesmo um comentário. Não, é exatamente isso, Graça. Muito obrigada pelo seu comentário. E o que como a gente estava conversando ali com o Eros, né? Muitas vezes o meu espírito ele não está pronto, né? Ainda bem que somos espíritos, né, de muitas existências, interexistenciais, porque imagina se uma existência tivesse que, né, ser paciente, ser caridosa, compreender todas as ciências humanas, todas as ciências exatas, todos os conhecimentos, e uma existência é pouco, né? E isso também, isso reflete na nossa vida, numa única existência, como você muito bem falou. Sim. Às vezes eu posso ler um texto e não compreender, né, as suas ideias principais ali, e daqui a pouco ou daqui a um tempo eu já está preparada para isso. Sim, sim. Né? Isso que a gente está falando só de uma compreensão teórica, né? Isso Imagina mesmo. ganhar uma virtude, né, como é a paciência, né? Aí que não deixa
não deixa de ser um estudo teórico e prático ao mesmo tempo. Quando eu compreendo essa importância, por que eu preciso ganhar essa virtude, né? Então, muitas vezes, em uma vida é insuficiente, né? Com certeza. É lógico que a gente não pode, Obrigada. imagina, eu agradeço. Lógico que a gente não pode deixar para a próxima vida, né? Nessa vida eu não vou conseguir mesmo, então nem vou tentar. Não, tem que começar agora, né? O Como estudo tem que começar dizem. agora. Né? Mas a gente diz isso, né? Isso eu vou deixar para a próxima vida, que senão não tem jeito, tá muito pesado. Quando eu chegar lá, eu converso lá com a equipe espiritual, eles vão entender que estava pesado. Né? A gente não pode usar isso como desculpa, infelizmente. Né? Agora, se eles perceberem que a gente está fazendo de tudo, que eu né, aqui vou voltando para a nossa prática mediúnica, que eu estou estudando, que eu estou cedendo o meu tempo, né? Como a gente fala, a mediunidade, para que eu possa exercer, ela é um compromisso, ela é uma missão. Né? Então, assim, eu preciso pegar um pouco da minha vida, pegar um pouco do meu tempo e me dedicar a ela, ao estudo teórico, ao estudo prático, ao desenvolvimento de todas essas virtudes, pelo menos começar, né, a colocá-las em práticas, em exercício, né? Agora, se eu chegar, e mesmo assim eu vou cometer erros, né? Como a Graça falou, nós somos falhos, né? Então eu vou cometer erros, né? Não vou ser a melhor médium que a Terra já teve, né? Aliás, a esse título de o melhor só Cristo teve, né? Então, mas quando eu chegar lá no mundo, né? Lá no mundo espírita ou no mundo espiritual, eu vou poder usar isso pelo menos a minha defesa. Olha, eu tentei e eles vão ver, né? Nem vou precisar me defender porque minha consciência já vai estar ali colocando, né? Tudo como a gente fala, em pratos limpos, né? Tudo aquilo que eu fiz de bom, os meus sucessos e também os meus insucessos, os meus erros. Então, isso, né, vai, lógico, envolver a prática mediúnica também, que aqui é uma missão, né? Então, por exemplo, se eu tenho um grupo mediúnico e eu sei que eu tenho uma festa ali no mesmo horário, né? O certo, lógico que a gente sabe que não acontece isso, mas o certo deveria ser eu primeiro ir no meu grupo mediúnico e depois, se der, eu vou numa festa. Né? Então, assim, eu tenho que muitas vezes abdicar de muitas coisas da minha vida. Né? Eu tenho que lutar contra os meus vícios, não só materiais, mas morais também. Então, assim, é um conjunto de valores. Lógico que eu não vou alcançar tudo isso em uma vida, mas que eu preciso ir trabalhando, né? E mostrando o trabalho, vou colocar assim, fazendo a tarefa de casa. Porque senão eu nunca vou conseguir, infelizmente, me enquadrar né, em todos esses princípios aqui, né, e deveres que nós estamos estudando. Por isso que não é fácil, né? Ser médium não é fácil. E, né, justamente para que eu possa conseguir essa evolução moral, esse desenvolvimento moral, voltando aqui, né? Agora sobre o estudo em específico, nós já estamos conversando. Eu preciso deste estudo, né? O estudo, ele vem justamente para iluminar o meu espírito, até que eu possa compreender e executar a moral, né? O próprio Allan Kardec, os espíritos, né? Até mesmo baseado em outros autores que vieram antes, né? Como vamos colocar aqui como ideário, né? Do projeto Espiritismo, nos colocou como que eu consigo diferenciar o bem do mal? Eu preciso primeiro desenvolver a minha inteligência, as minhas capacidades espirituais. Senão, não consigo discernir o bem do mal. Então, por que eu preciso da compreensão, preciso de todo o estudo? Justamente para que eu possa colocar essa minha potência, aliás, em ato, né? Para que eu possa colocar essas minhas habilidades em exercício. Então, ou seja, quando eu não me afasto do estudo, continuo os estudos espíritas, eu vou o quê? Afinando e melhorando de uma forma mais ampla a minha faculdade mediúnica, meu exercício, né? O estudo também me ajuda nessa questão também de poder identificar e de progredir as minhas faculdades mediúnicas, ou seja, eu vou desenvolver a minha
né, vamos colocar assim, tudo aquilo que eu já trago de capacidade e de sensibilidade, o estudo me ajuda, ele vai me capacitar primeiro de forma teórica para que eu possa entender o que eu estou fazendo, né, que tipo de fenômeno que eu posso produzir ou não, né? Então, o estudo ele também me dá, né, esse amparo. Justo, e, né, voltando, o que a gente está sempre discutindo aqui, e o estudo também me ajuda a evoluir de forma moral, né? Então, pelo estudo do Evangelho, é pela prática da caridade, né, que eu vou conseguir aqui também afinar e melhorar a minha faculdade mediúnica. Então, o estudo que me traz, né? Isso. Então, se eu for aquele médico que não estuda, que eu só vou na casa espírita quando está no dia e no horário do meu grupo, né? Eu não vou passar de um médium apenas empírico, ou seja, a faculdade mediúnica não está, ela não está sendo bem aproveitada, porque eu não vou estar estudando, eu não vou estar colocando as potencialidades da minha alma em exercício, eu não vou estar buscando essa ajuda, esse desenvolvimento, essa melhoria. Então, não vou estar, né, vou colocar assim, fazendo o trabalho, o dever de casa da forma correta. E depois lembra do que vai ter avaliação, depois vai ter esse feedback, inclusive espiritualmente, né? A minha consciência vai me cobrar até por aquilo que já era para eu ter dado conta e eu não consegui fazer. O estudo também, ele me prepara para poder entender e conseguir gerir e manipular algumas situações que vão acontecer ali no meu grupo mediúnico, por exemplo, durante a prática mediúnica, que eu nunca vi. Lembra, eu tive um ano ali de estudo prático, logicamente é limitado, não só pelo tempo, mas até se eu tive contato apenas com um grupo, eu não tive tempo suficiente de trabalho, experiência de trabalho para poder vivenciar e ver todas as faculdades ou todas essas situações que muitas vezes eu não vou saber dar conta. E como que eu consigo dar conta? Através do estudo contínuo. Esse estudo contínuo me traz muitos exemplos, me traz muitas situações práticas, inclusive, e algumas ideias de como que eu consigo dar conta disso. Ou seja, ele vai formatar, ele vai né, fazer com que eu trabalhe algumas situações muito específicas, que só o estudo avançado poderá me dar essa capacidade, para que eu possa exercer todas as minhas capacidades de forma segura e responsável. E depois, né, é, esse estudo, né, como nós falamos, ele tem que ser tanto teórico quanto prático, tá bom? Eu nunca posso separar essas duas grandes instâncias aqui. Então, apesar de eu já ser uma média exercício há não sei lá quantos anos, né? Eu preciso, muitas vezes, renovar os meus cursos práticos também, afinar melhor, acompanhar de forma teórica os novos textos que têm saído, né? Então, eu preciso sempre abraçar cada vez mais o meu conhecimento em prol, né, como a gente falou, né, de estar ajudando a minha evolução, na evolução do meu próximo, criando ali um ambiente seguro na casa espírita e sempre, né, refletindo e voltando ao meu exercício mediúnico para a prática do bem e da caridade. Então, não é à toa, né, que a gente fala tanto em estudo, né, como a gente brincou aqui com a expressão, né, de que fora do estudo não há salvação mesmo, porque isso para todas as atividades da casa espírita. Aqui nós estamos focando no papel do médium, mas isso serve para todos, né, ou seja, a conduta do médium, né, como a gente falou, não é só aquela hora que ele senta ali na cadeira da mesa e dá a comunicação mediúnica, seja pela psicofonia, pela qualquer outra variante, né, vamos colocar assim. Então, não importa, né? O bom médium é aquele que estuda, não é aquele que é perfeito, né? É a mesma coisa. Qual é o bom espírita? Qual é o homem de bem, né?
O homem de bem é aquele que está em busca, né? Aquele que já entendeu e tenta colocar as suas atitudes, os seus pensamentos no caminho mais reto possível. Então, o verdadeiro homem de bem médio aqui é aquele que faz a mesma coisa. Ele sabe que ele precisa estudar, ele sabe que ele é imperfeito e não é dotado de todo o conhecimento universal ainda, e isso só pertence aos Cristos. Então, ele sabe disso. Então, ele sabe que, inclusive, para poder exercer a sua faculdade mediúnica, ele precisa compreender compreender a importância do estudo, né, e também a importância de poder voltar, né, a alinhar a sua prática mediúnica ao bem. Então, ele, né, como a gente falou, né, ele não é aquele que já está completo, mas é aquele que está em busca dessa perfeição da sua prática. Alguma questão, pessoal? Sobre o estudo, sobre essa importância para os médiuns? Vamos passar, então. Agora, sobre qual é o papel do médium na casa espírita. Por que eu preciso, como a gente falou no início, né, ter esses grupos mediúnicos? Por que eu preciso fazer cursos específicos para poder formar essas pessoas? E por que eu preciso do médium? Lembrando, né, como está aqui na nossa imagem, o centro espírita ela é uma escola espiritual. Então, vai trabalhar, logicamente, né, justamente por ter o seu objeto de estudo, de trabalho, o espírito, tanto encarnado quanto o desencarnado, para que eu possa atender esses dois planos ao mesmo tempo, eu preciso do médium. Lembra que o médium é aquele que vai servir de intermediário, que vai mediar tanto o mundo espiritual como o mundo material? Então, para que eu possa atender também e poder receber instrução da equipe, né, da equipe espiritual do grupo, ou seja, ou poder auxiliar os espíritos sofredores, eu preciso do médium. Então, a própria definição do que vem a ser a casa espírita, como escola espiritual, já me coloca ali a obrigação, né, ou o dever, como a gente tem falando, de ter que inserir ali os médios. Então, então, é de extrema importância, muito importante que eu tenha na casa espírita grupos mediúnicos. Sim, o médium ele é extremamente importante, né? Então ele vai contribuir com essa forma. E ao mesmo tempo, né, esse médium ele precisa estar inserido na casa espírita. Ele não pode, né, lembra, ele não pode ir somente no horário e no dia estabelecido ali do grupo mediúnico dele. Ele precisa tomar passe, ele precisa ouvir palestras, ele precisa estudar em casa, ele precisa estudar em grupo, como nós estamos fazendo aqui. Então, ele precisa estar inserido em todas as outras atividades, né? E naquele horário e naquele dia, aí sim, ele vai exercer a sua faculdade mediúnica ali no grupo específico. Mas, antes de tudo, ele é um espírita, ele é um trabalhador da casa, ele é um trabalhador da casa. Então, ele precisa estar envolvido, né, com tudo aquilo que a instituição espírita nos coloca, né, e coloca e serve para nós, né? Então, né, uma das primeiras importâncias, porque esse médium ele é um instrumento de comunicação. Então, para que eu possa ajudar, auxiliar aqueles espíritos que estão sofrendo, para que eu possa obter informações do mundo espiritual, para que eu possa falar com os mentores da casa, né, eu preciso, né, seja para trazer um auxílio, um consolo, orientação, instrução, eu preciso dos médios. Senão, não consigo construir essa escola espiritual, que atenda tanto encarnados quanto os desencarnados. Então, eu preciso do grupo mediúnico, eu preciso dos médios. Fora que se a minha mediunidade, né, se a mediunidade ela é um instrumento de evolução, como nós falamos aqui, e inclusive é um instrumento de auxílio ao próximo, e está ligado aqui a esse canal da caridade, eu preciso de um lugar, eu preciso de uma casa, ou de uma instituição, de um grupo que vai me acolher para que eu possa colocar isso em exercício. Então, cabe ao seu centro espírita me oferecer esse lugar seguro, né, e propício, além de me formar, né, e de me qualificar, ele vai me dar esse local de trabalho, né, para que eu possa exercer e colocar em atividade tudo
tudo aquilo que eu assumi quando eu vim, perdão, com esse compromisso mediúnico. Os médiuns, né, eles, justamente porque eles têm esse grande compromisso, lógico que, infelizmente, isso não pertence a todos ainda, até porque somos diferentes, mas aqueles médiuns que realmente estudam, que são comprometidos, né, eles podem promover e colaborar com grupos de estudo, como a gente faz aqui, com a própria educação dentro da casa espírita, com os cursos iniciais. Então, nós temos médios que fazem parte do grupo de estudos, ao mesmo tempo estão dando aula sobre o tema mediunidade, formando novos médios, eles já são capacitados e treinados já para isso. Então, ao mesmo tempo, eles, ao participar de grupo de estudo, ao dar palestras sobre o tema, seminários, enfim, ele está contribuindo com a casa, ele está ao mesmo tempo incentivando, né? Incentivando aquele médico que está sendo formado agora, né? Aquele aluno que acabou de sair dos cursos iniciais e que pretende começar os cursos mediúnicos. Então, ele aqui é um exemplo, né? Então, lógico, né? Que se ele estiver bem alinhado e comprometido com tudo aquilo que o Allan Kardec nos coloca como regra. E, ao fazer o seu trabalho direitinho, né, ao realizar a sua lição de casa, ele também é um exemplo de conduta, né? Então, aqui nós temos grandes nortes, aliás, grandes exemplos, outros guias e modelos também, né? Como Chico Xavier, Divaldo, a Ivone, se a gente for estudar a vida deles, né, como eles conseguiram cumprir, né, exercer essa grande missão, mesmo com muitas dificuldades, mesmo com muitas dores, que nunca ninguém falou que era fácil, né? Mas eles conseguiram, né, ao mesmo tempo, voltar e se construírem como exemplos de vida mediúnica, vamos colocar assim, a ser seguidos, né? Não só por serem dotados de grandes faculdades mediúnicas, mas a forma, né, o alinhamento que eles fizeram ao compromisso de Cristo, a essa promessa, né? Eles atenderam a esse chamado de Cristo e voltaram totalmente a sua mediunidade para a caridade. Né, não ganharam com isso, não ficaram ricos por causa das suas condições mediúnicas, pelo contrário, né? Além de tudo, fizeram caridade e continuam, né? Os que, né, falamos de alguns, mas muitos, né? Até quantos médiuns que têm a mesma postura, mas que não são famosos, né? Que não são conhecidos por nós, mas que estão fazendo, como a gente brincou aqui, o seu dever de casa de uma forma correta. E isso cabe a nós também, né? Que estes se sirvam, né? Que esses exemplos nos sirvam de inspiração, de conduta moral também, principalmente quando a gente estiver exercendo aqui a nossa faculdade mediúnica dentro do contexto aqui da casa espírita. O médium também, ele, ao contribuir, ao trazer as revelações, né, quando ele está inserido e participando da casa espírita, quando ele está estudando e compartilhando seus conhecimentos, né, tudo isso, né, ele vai o quê? Quando ele está fazendo um bom trabalho, tende a criar, logicamente, entre todos nós um ambiente fraterno e acolhedor, né, de união de todos nós, né? Lembrando que ele não está trabalhando só pela sua própria evolução. Trabalhar pela nossa própria evolução, como está lá no livro dos Espíritos, é um dever de todos nós, independente de como eu vou conduzir isso. Mas trabalhar, né, quando eu estou trabalhando para o meu próximo, para toda aquela comunidade que um dia me acolheu e agora estou ajudando, é um dever, aí sim é caridade. Né? Então, quando ele está trabalhando por todos, divulgando, cedendo o seu tempo para ir lá, para ensinar, para formar médios, para poder fazer parte de grupo mediúnico e, ao mesmo tempo, se inserir na casa, ele já está ajudando, lembra? Né? Se cada um fizer a sua parte, pronto, né, vamos estar criando esse mundo aí que a gente tanto deseja, né? A começar pela nossa casa espírita também. Então, né, em resumo aqui, né? Então, quando nós temos, qual a importância do médium na casa espírita, né? Então, ele vem como instrumento de auxílio, de educação, de educação espiritual, tanto, né? Lembra dessa escola espiritual, tanto para o mundo dos encarnados, quanto para o mundo dos espíritos, tá? Então, ele é um grande veículo,
aí de canal, quando, né, ou seja, quando ele está cumprindo, logicamente, como a gente falou, né, cumprindo todos esses deveres, aí sim, né, ele vai estar realmente exercendo o seu papel de médium na casa espírita. Então, ele precisa, né, falar, né, de muitas, ele precisa, aliás, alinhar e abranger muitas questões, não só produzir o fenômeno mediúnico ali, né, da qual o seu perispírito já está formatado para que ele produza aquele fenômeno. Não, é um compromisso mediúnico, é muito mais do que isso. Tanto que um dos textos que eu usei para elaborar esse material, pessoal, tem esse livro aqui do Espírito Filomeno de Miranda, tá? Coloquei ali nas referências, vocês vão ver depois, tá? É a psicografia do Divaldo, e é uma série, né, de obras, né, que o Filomeno colocou, né, escreveu junto com a psicografia do Divaldo. E nesse livro, A Prática Mediúnica Espírita, né, aqui, ele fala exatamente isso, né, qual que deve ser o nosso papel do médium na casa espírita. E olha quantas páginas, tá? Não é um livro grosso, mas tem várias páginas. Não é somente passar pelos dois, para o curso teórico e para o curso prático, e depois escolher e ser encaminhado para um grupo. Né? A pessoa que se entende que mediunidade é só isso, ela não entendeu direito o porquê ela está lá na casa espírita, né? E por que ela nasceu com essa missão de ser médium, ou porque ela está ali inserida no contexto, né? Então, o Filomeno, né, ele explora bastante, então, quem quiser se aprofundar nesse assunto, ele explora bastante esse aspecto, colocando assim, né, você quer ser médium, mas olha quantas coisas a gente tem que dar conta para que a gente possa, né, porque cada um de nós somos responsáveis somos responsáveis por essa escola espiritual, por esse centro espiritual que chamamos de casa espírita ou de centro espírita. Né? Então, não é uma atividade fácil, mas também não é impossível. Né? Se estamos aqui se reencarnamos, né, renascemos como médiums, é porque a gente tem já a capacidade para dar conta, ou pelo menos de colocar ela em exercício da melhor maneira possível. Né? Então, é essa discussão que o Filomeno nos traz, né? Lógico, dividido em vários capítulos, em várias partes, vai falar sobre a importância do estudo, vai falar sobre a importância do médium frequentar a casa espírita de fato, né? Exercer, inclusive, outras atividades, né? Não só a produção do fenômeno, né? Como a gente falou. Então, assim, é muito mais complexo do que a gente imagina. Mas é lógico, né, que isso não pode nos causar uma ansiedade, né? Isso a gente vai, lembra, educação mediúnica? Vamos ganhando com o tempo, né? A gente vai aqui entendendo e vamos assimilando isso, cada um ao nosso tempo. E lembra, os médios, eles são diferentes, né? As pessoas são diferentes. A gente vai assimilar e vamos alinhando os nossos trabalhos, muitas vezes em momentos diferentes. Mas todos nós já trazemos essa potencialidade de evolução. Então, o caminho é longo, né? Mas é só seguir em frente. Deixa eu só passar aqui. E como os médios eles podem contribuir, né? Agora chegando na nossa última pergunta. Como que os médios contribuem para o movimento espírita? Então, nós não estamos mais falando daquele meu grupo mediúnico de forma isolada, somente no nosso lar ali, que é a nossa casa espírita. Estamos falando do movimento espírita, primeiro nacional, né, e geral, global. Como que eu posso contribuir? Como que o médium ele vai contribuir? Primeiro, né? Justamente, lógico, se ele conseguir trabalhar, né, for um médio educado, né, se realmente for comprometido com a missão que ele tem para dar conta, os médios, né, isso como já foi, isso como, né, como já é de conhecimento de todos, lembra, o espiritismo nasceu através dos médios, se não fossem os médios trabalhando ali com Allan Kardec, nós não teríamos a ciência, né, a filosofia espírita, ou seja, nós não teríamos a doutrina espírita, tá certo? Então, assim, foi preciso, né, ter médios para poder fazer esse intercâmbio entre os dois mundos. Então, o médium, né, ele serve para poder divulgar
e para poder expandir a doutrina espírita. Então, quando nós temos médios renascendo, médios trazendo mais informações, lógico que essas, né, tem que passar pela aquele crivo de todos os princípios de Kardec, mas muitas delas passam e estão trazendo coisas novas. Ou seja, como que eu consigo isso? Seja através de mensagens, de livros, eu consigo através dos médios. Então, os médios eles vêm com essa possibilidade de fazer com que o movimento, que a doutrina espírita se expanda, cresça. Né? Então, a gente precisa deles também. Lógico que estamos aqui falando de um trabalho já sério, né? Quando eu falei, quando cada um de nós, a gente consegue entender, mesmo expressando de forma diferente, mas que a gente já conseguiu entender que eu preciso fazer a minha prática mediúnica, exercer a minha prática mediúnica de uma forma segura, ética, responsável, alinhado com todos os princípios espíritas, tudo isso, cada um fizer a nossa parte, né, vamos estar mostrando isso para o mundo todo. Né? Então, assim, a gente consegue unificar, alinhar o método de trabalho, que é o que o movimento segue, por exemplo, né? Representando aqui o nosso grande movimento espírita do Brasil, ele tenta o tempo todo, né? Criar uma linha de trabalho mediúnico, por exemplo. Né? Ele cria um padrão de trabalho que a gente tem que seguir inspirado nas obras básicas, por isso que a gente tem tanto apostila, orientação, né? Eles vão emitindo isso ao longo do trabalho. Então, a gente, né, precisa, só que eles dependem de cada um de nós. Se cada um fizer a sua parte, aí sim vamos estar criando, né, vamos estar conseguindo criar essa unidade de trabalho. Porque se cada grupo mediúnico for trabalhar de uma forma diferente, ou se o médium lembrar, eu quero fazer do meu jeito, não vai dar certo. A gente não cria essa união e essa uniformidade de trabalho, assim como queria o Allan Kardec. O médium, né, ele pode, quando ele participa de grupo de estudos, quando ele participa de seminário, quando ele ministra seminários, seja numa pequena região, a seminários internacionais, por exemplo, né, enfim, tudo isso, né, quando tem a troca de experiência, quando tem estudo de casos, quando a gente, por exemplo, vai em um evento espírita, numa palestra, e a gente percebe que é um médium, a gente percebe não, né? O palestrante, o expositor fala que é um médium, e ele traz um exemplo que ele não pode dar detalhes, mas ele conta a historinha, uma vivência mediúnica que ele teve. Isso nos instrui, afinal, houve ali uma troca de ideia, isso muitas vezes é colocado em obras, isso vai se expandindo. Então, o movimento espírita, né, além de ter, né, esse compromisso de aliar, de criar essa unidade de trabalho, também tem muito a ganhar com a experiência dos médios. Juntamente, né, assim como nós também falamos sobre a casa espírita, o movimento espírita também tem a crescer e a solidificar quando tem a presença ativa de médios capacitados, né, que médios, como a gente falou, que tem o compromisso, né, eles estão, né, que estão ali exercendo sua missão, colocando em prática, nem que seja uma pequena missão, a grandes missões, como o Chico Xavier teve, por exemplo, mas se cada um fizer aquilo que lhe compete, todo mundo tem a ganhar, tá certo? E depois, né, um dos grandes compromissos da FEB, por exemplo, e isso faz, né, só que precisa disso de médios realmente engajados, né, e compromissados com aquela tarefa, né, o incentivo, né, como a gente falou aqui, do coração, que o Espiritismo tem, que é o estudo e a prática constante, lógico, nessa prática constante, sempre subsidiada através dos estudos iniciais e depois dos estudos aprofundados. Pessoal, alguma questão? Então, finalizando aqui, né, qual a importância do médium para a casa espírita e para o movimento espírita como um todo? Então, vamos colocar primeiro a divulgação, né, a divulgação de mensagens, lógico, isso de forma
séria, a edição de livros, de obras, a prática mediúnica de uma forma unificada, atendendo os princípios de Allan Kardec, os princípios espíritas, né? Isso, lógico, né? Quando eu vou alinhando tudo isso, eu vou ter um espaço de união e de fraternidade cada vez maior, né? A troca de experiências entre os médios e as experiências, os exemplos que eles trazem que pode ajudar no conhecimento e na instrução do outro, a promoção do estudo constante, que muitos fazem isso, porque já tem isso exercício, ou seja, tudo isso, né, faz com que o movimento espírita se construa e se fortaleça. Pessoal, alguma questão, alguma coisa, dúvidas, comentários sobre tudo isso, né? Já respondemos aqui as 6 questões, terminando certinho aqui, ó, pelo menos aqui no meu relógio, 10h15, 10h16 agora. Aqui são apenas as considerações finais, pessoal, só um resumo aqui do que nós já conversamos, tá? Depois eu vou compartilhar, como eu sempre faço, os slides, tá bom, ali no grupo, e cada um vai poder ler de uma forma mais tranquila. Algum comentário, pessoal? Alguma questão? Se não tiver comentários ou dúvidas, podemos encerrar pelo nosso horário aqui. Ninguém? Ou foi muito fácil ou foi muito difícil, né? Quando a gente não tem dúvida, algum questionamento, ou alguma troca, né? Temos médios aqui, né? Lembra que falamos alguma troca de experiência, de ideia. Então, tá bom. Quem gostaria de fazer a nossa oração final, por favor? Um voluntário apenas. Ninguém? E deixa eu ver. Oi, quem levantou a mão? Fui eu, a Gláucia. Oi, Gláucia, tudo bem? Eu tô dando Quer? Tem gente tão capacitada aí para só fazer uma prece final e fica intimidado, né? Pois é, gente. Eu sei que o estudo online ia até facilitar, né, para os mais tímidos, mas intimida mais, né? É só abrir o microfone e deixar a câmera fechada. Então. Tanta gente bacana aí para fazer. Mas você quer fazer para nós, Gláucia? Pode ser, faz. Tá bom, pode fazer. Então, tá bom. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus e a espiritualidade a maior, agradecendo pelos conceitos de hoje, por essa explicação maravilhosa da Ana Carolina. Foi tudo tão claro, tão explícito, que não tem nem o que duvidar, né, da nossa. E tenho certeza que a mediunidade ela está presente em muitos de nós e que muitas vezes a pessoa nem se deu conta do que de fato ela sente, né? Então vamos pedir para os espíritos amigos, para Jesus, que ilumine o nosso conhecimento, que consolide esse conhecimento todo e que desperte o interesse em cada um de nós para nos aprofundarmos cada vez mais nesse conhecimento e nos auxiliando durante a semana toda. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Que assim seja. Obrigada, Gláucia. Obrigada, pessoal. Uma ótima semana a todos. Até mais. Até, Ana. Muito obrigada. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, obrigadão. Tchau. Obrigada. Boa noite.